Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast RR21K. Hoje nossa convidada é Amanda Medeiros. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar participando aqui e contribuir aí com todos vocês. Muito bom, Amanda, é muito bom te receber aqui também. Então, para começar, se apresenta aí para os nossos ouvintes, fala um pouquinho quem é a Amanda, o que você faz, qual é o seu projeto, compartilha aí com a gente. Legal. Eu sou especialista em gestão financeira para a oficina mecânica, sou contadora também e algum tempo atrás aí eu demiti meus clientes de contabilidade só para focar em consultoria. E na época eu não tinha um nicho específico como esse, né? Então, fiquei batendo muito cabeça, sabe, lá na internet. Ficava postando, fazendo várias coisas, e aí eu não tinha resultado e tudo mais. E aí, quando eu atendi um cliente que ele tinha oficina mecânica, eu me lembrei o porquê que eu não tinha tomado a decisão de escolher esse nicho há muito tempo. Afinal, eu já tive experiência em oficina. Porque eu já fui dona de oficina mecânica, os meus irmãos têm oficina e meu pai também é mecânico. E alguns dos meus tios também. Então, eu já veio de família. Então, assim, muitas vezes a gente não presta atenção nisso, né? Que às vezes é uma coisa que a gente já tem até experiência e está focando em outra coisa. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava focando em coisas aleatórias, né? Eu estava falando com vários tipos de empreendedores e esqueci que eu tinha esse nicho e muita experiência e eu conhecia as dores dele. Então, foi aí onde que eu tomei a decisão, esse mês aqui de julho fez 1 ano, que eu só trabalho com oficina mecânica, eu não atendo nenhum outro tipo de nicho. Nem outro mercado, nada disso, é só oficina mesmo. É aquela questão da comunicação, né? Quando você fala para um monte de gente e quando você foca em quem você tem habilidade para falar. E você vem de uma família voltada toda para esse mercado de oficina mecânica. Como é que você foi parar na contabilidade? Foi para trabalhar com a família? Na realidade, quando eu fiz a faculdade de contabilidade, eu estava com oficina. E naquela época, eu descobri que eu estava pagando, né? Paguei imposto errado durante 3 anos. E aí eu comecei, por minha conta, começar a pesquisar mesmo sobre questão tributária. E aí foi onde que eu comecei a fazer a contabilidade. Porque o que eu pensei? Eu falei assim, eu mesma vou fazer a contabilidade da oficina. Só que aí, quando eu estava prestes ali a acabar a faculdade, eu decidi que eu iria sair da oficina e que eu iria montar meu escritório de contabilidade. Então, assim eu fiz. Cheguei a atender alguns clientes, mas aí eu sentia que faltava algo, porque para mim eu não estava ajudando, porque quando você tem aí a parte contábil, você trabalha mais para o governo, né? Porque é imposto e tal. Então você não tem aquele olhar com a pessoa. E como eu gosto muito de ajudar, né, pessoas, eu não estava conseguindo fazer o que eu queria. E aí eu mudei para a parte de consultoria, só que naquela época eu só fazia consultoria pessoal. Aí depois disso eu comecei a atender alguns empreendedores e depois eu vi que não estava fluindo, que eu precisava me aprofundar mais. Só que eu tinha 6 anos de experiência em oficina, né? E eu nasci praticamente dentro de uma. E eu não... Sabe quando você não se liga, assim? Aí eu falei, foi até então que surgiu uma cliente, eu comecei a atender a oficina ela veio para mim falida, eu consegui reverter o caso, porque eu também lembrava de tudo que eu fazia lá na minha. Aí foi onde eu falei, não, agora eu vou focar nisso. Só que na época, para mim tomar essa decisão, eu demorei um pouco. Por quê? Eu achava que eu não iria ter pessoas me seguindo. Porque na minha cabeça eu pensava assim, o mecânico ele não vai me procurar para gestão financeira, entendeu? E na realidade é muito homem também, né? E eu pensava assim, eles não vão me respeitar, né? Por eu ser mulher, falar, o que ela tá querendo falar sobre, né? Carro, porque na realidade
eu tenho que falar um pouco sobre isso também, né? Sobre peças e tudo mais. Mas, para minha surpresa, eu fui muito bem aceita. Então, hoje, com 1 ano de Instagram, né? Eu tenho mais de 15 mil seguidores aí. Agora, dia 19/8, eu vou fazer o lançamento do meu livro. Vai ser o primeiro livro de gestão financeira para oficina mecânica no Brasil. Então, estou bem feliz. E essa objeção que você criou foi interessante, porque eu parei para pensar assim, mas né, na questão da sua objeção de não ser aceita, eu pensei o contrário. Eu pensei assim, gente, eu não tenho certeza, eu estou falando a minha opinião, a minha visão, mas eu acredito que a maior parte das oficinas são montadas por mecânicos e não por pessoas que têm conhecimento em gestão financeira e administrativa. Então, sim, eles precisam daquilo. Aquilo deve ser uma dor extremamente forte para eles. Porque o que eles conhecem de peça, eles não conhecem de administrar aquele negócio deles. E eu já pensei, caraca, que sacada, que mercado amplo, né? Porque eu, por exemplo, nunca ouvi falar de alguém que trabalhasse especificamente nesse nicho que você tá trabalhando, né? Nessa consultoria específica para essas pessoas. E é uma dor muito forte. Então eu já pensei totalmente o contrário que você. Eu falei, caraca, deve ter um monte de gente procurando isso aí, querendo ajuda. Então, só que eu tinha um pé atrás, porque eu pensava mais como eles iam me receber, entendeu? Porque, assim, para eu poder ter aceitação também deles, eu tive que trabalhar uma questão importante, que foi o quê? Eu tinha que entender um pouco sobre a parte técnica deles. Não que eu Uhum. fosse, na época também da oficina, eu não trabalhava consertando os carros, mas eu tinha que ter essa noção. Então, o que fez eles se envolverem mais comigo foi porque eles entenderam que realmente eu entendo dos negócios dele, em relação a tudo, desde o administrativo e alguma coisa voltada aí também para a parte técnica. Então, isso ajudou demais. Então foi aonde eu fiquei surpresa, porque na mesma semana que eu tomei a decisão, eu tomei muito rápido também. Eu falei, eu vou trabalhar com esse nicho, pedi permissão para Deus, né, para saber se era isso mesmo, coisa e tal. E aí eu recebi o sinal, e aí com 3 dias eu falei, então eu vou fazer. Se Deus aprovou, é porque é mesmo. Está certo que é ter os desafios, né? Normal, mas eu vou encarar isso daí. Aí eu mudei tudo. Eu comecei um Instagram do absolutamente zero. Eu não quis comprar seguidor, eu não quis fazer nada, porque eu precisava ser o exemplo. Afinal, eu teria que ajudar eles também a divulgar a oficina. Então, eu falei, eu vou começar do jeito que é o certo, porque esse negócio de comprar seguidor, de participar de grupo de engajamento, isso daí não vira. É uma coisa que você vai ter fantasmas ali, né? Você não vai ter pessoas que realmente estão interessadas. E eu falo isso porque lá atrás eu quase cometi esse erro, né? De pensar que isso poderia ser uma possibilidade. Quando eu vi, eu falei, não, não tem nada a ver. Então, com esse meu Instagram aqui de oficina, eu realmente comecei do jeito 100% certo. Não fiz nada para engajar, nada disso. E aí foi interessante que na mesma semana que eu abri o meu Instagram, eu consegui 2 clientes. E eu só tinha 20 seguidores. Mas o porquê que isso aconteceu? Porque naquela época eu comecei a fazer lives todos os dias. Então, eu fazia live de segunda a sexta-feira. Então, eu fazia post, eu fazia live, eu estava nos stories. Então, eu comecei um trabalho bem focado ali. E foi aonde, na primeira semana, eu consegui 2 clientes. Para minha surpresa, eu achei que eu não conseguiria, porque a pessoa ia olhar lá e falar, nossa, mas 20 seguidores, né? Só que isso não tem muito a ver, não. Depois eu falei, não, não tem nada a ver. Não é a quantidade, né? É o que você está produzindo ali sendo útil. E aí, de lá para cá, eu só cresci, entendeu? Então, o que eu fiz na realidade, Amanda, mas você não fez nenhum impulsionamento, né, e tal? O que eu fazia? Se uma postagem minha, ela tivesse dado aí curtidas, pessoas salvando, comentando, aí sim eu ia lá e impulsionava. Isso foi a Uhum. única coisa que eu fiz, mas eu fiz ele 100% correto, sabe? Porque eu precisava ser o exemplo, né? E também a sua comunicação ser direcionada para a galera, para sua persona,
ela funciona muito mais, não é quantidade, é a qualidade da sua persona, entendeu? E outra, você ter 20 seguidores, mas nas suas lives, quando você fala com propriedade, você fala com conhecimento, não é questão do número do seguidor. O cara te reconhece, a pessoa te reconhece como profissional, entendeu? Então não tem número, gente, é qualidade da pessoa mesmo. Você tem autoridade sobre o que você está falando. Então isso é o que chama atenção para o seu público, né? E você tá com o seu produto aí há 1 ano, né? Mas você tem pouco tempo aqui com a gente. Você entrou no RR em abril. Me fala aí, como é que você conheceu o RR? Como é que você conheceu o Pedro? Então, eu estava participando do Stage, e aí eu vi ele eu assisti uma aula dele e achei interessante. Aí entrei no Instagram dele, falei, deixa eu conhecer ele mais, porque eu não conhecia ele, né? E aí foi onde eu cliquei lá no link para fazer uma reunião de alinhamento com o Felipe. E aí, quando eu vi o Felipe, né, a gente começou a conversar, ele me falou coisas naquele dia que eu falei, meu, como que eu não estava vendo isso, né? Tipo assim, era uma coisa que eu já sabia, mas assim, eu não estava tendo a visão que ele trouxe para mim. Né? Era uma coisa até que eu já estava pensando, mas assim, ele que fez assim, dar o start, sabe? Tipo, impulsionar, mas falar, meu, você está fazendo desse jeito aqui, você não vai escalar, você não vai ter o resultado que você quer, coisa e tal. Por quê? O modelo que eu tinha de consultoria, ele era muito personalizado. Então, era só eu e o dono da oficina. E eu estava me desgastando muito, porque eu não conseguia aumentar a carteira de cliente, eu estava trabalhando demais. E foi onde ele falou assim, Amanda, se você não fizer recorrência, você não vai escalar, entendeu? Aí o meu medo que eu falei para ele, eu falei assim, Felipe, eu entendi o que você falou, mas você sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo de me afastar deles, porque eu quero estar com eles, assim, sabendo como é que tá a oficina, coisa e tal, e como que eu vou fazer isso numa turma? Aí ele foi lá e foi me explicando, ele falou assim, não, você vai ter um programa de acompanhamento, né? Você não vai ficar longe deles. Porém, quem quiser o seu acompanhamento mais de perto, aí vai ter que pagar outro valor, porque você, com isso, meio que você está se desvalorizando, entendeu? Então, ele foi me explicando, ele foi falando várias coisas, aí foi onde eu tomei a decisão. Eu falei, não, eu vou entrar no RR. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro lançamento, né? Eu segui as etapas lá que o Pedro falou. E aí, quando deu 1 mês certinho, foi o meu primeiro lançamento. Então, assim, para vocês que estão aqui, né, ouvindo a gente, não adianta você falar que você não está tendo resultado, se você não fizer, entendeu? Porque, assim, a equipe vai fazer tudo, igual o Felipe, ele quase todos os dias ele falava comigo. Então, assim, eu tinha muito suporte, só que se eu não fizesse a minha parte, eu não iria ter o resultado. Então, às vezes, vocês entram achando que, tipo assim, todo mundo vai fazer as coisas por vocês, e não. Vocês vão ter que ter tempo para assistir a aula, vai ter o tempo lá que tem que seguir o passo a passo, igual o Pedro, depois lá da parte do webinar, fala, agora você vai ter que começar a fazer, né, a preparação. E foi isso que eu fiz. E naquele dia que eu fiz, eu investi muito pouco em tráfego, porque eu utilizei a estratégia que eles estavam passando lá nas aulas mesmo. Então, eu montei o grupo do WhatsApp, as pessoas entraram e tal, e foi onde eu fiz o primeiro lançamento, sozinha, assim. Mas com suporte, né? Então, assim, eu perguntava e eu tinha o suporte. Que maneiro. Não, em 1 mês já colocou em prática e já fez. Você é literalmente fazedora. Eu falo aqui isso, tem muita gente, isso é uma objeção muito forte. As pessoas estudam, não colocam em prática. Não vai ter resultado se não colocar em prática. E além do resultado, né, a questão de você colocar em prática é você analisar se você está indo pelo caminho certo, se você está falando com as pessoas certas, se a sua persona está literalmente ali alinhada, né? Se a sua oferta tá certa, sua comunicação está sendo efetiva, tem todos esses pontos que você tem que fazer. Você foi pelo webinar, né? Que é o que a gente indica literalmente para validação de um produto. E aí, me conta o resultado, como é que foi o seu primeiro lançamento? Então, aí o primeiro lançamento eu fechei 6 no dia, assim, né? No outro dia entraram 6. Só que depois disso, o que eu fiz, né, no dia do lançamento? No dia, eu fiz uma condição especial. Então, nesse dia, entraram 6.
Depois que passou o valor da condição especial, aí as pessoas foram entrando no decorrer do período. E Uhum. aí uma coisa que eu quero até falar aqui, né, que eu tirei isso da minha cabeça, é que muitas vezes a gente pensa assim, a gente vai fazer um lançamento e de cara já vai entrar 30, 40 pessoas. Quando você vê que às vezes isso não acontece, é onde também você quer meio que desanimar, você acha que isso não é para você, você fica pensando, será que foi a minha palestra? Será que foi a minha oferta e tudo mais? Eu tirei isso da minha cabeça porque eu pensei assim, eu não preciso ter essa necessidade de colocar todo mundo no mesmo dia. Eu posso fazer lançamento mensal e continuar Uhum. vendendo. E foi aí onde que eu comecei a fazer isso. Então, depois do primeiro, veio o segundo, que foi esse mês, dia 19 de julho, e já vai vir o terceiro. Então, na realidade, eu coloquei uma meta que até outubro ali, outubro, novembro, eu vou ter a quantidade que eu quero. Que não precisa necessariamente ser no primeiro, entendeu? Porque às Uhum. vezes não é um problema nosso de oferta e tudo mais. No meu caso, você sabe o que aconteceu muito? A pessoa realmente não tinha condições. Por Uhum. mais que ela quisesse, a pessoa falou: Amanda, eu quero muito, mas só que não dá para mim, eu não tenho cartão, eu não tenho. E aí eu falei, então não tem como fazer, entendeu? Porque a forma de pagamento é essa, eu não iria abrir exceção, né? Porque já era combinado. Então, assim, é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que no primeiro ela já vai estourar, né? E quando isso não acontece, aí que vem o desânimo, isso não é para mim. Aí começa a se comparar e trava. Sim, muito importante o que você falou, é verdade. Mas assim, o que a gente também sempre fala aqui é que cada passo que você dá, ele tem um aprendizado. A gente aqui até hoje faz isso. A gente faz debriefing de cada lançamento que a gente faz. O que que a gente acertou? O que que a gente poderia melhorar para o próximo? Olha, esse tipo de anúncio não funcionou, legal, vamos testar um outro. Esse aqui funcionou mais, nossa comunicação aqui foi errada. Então, assim, isso é uma forma de você avaliar, não pode desistir mesmo. Até porque você não vai acertar 100% todas as vezes, né? Você vai ter muita coisa para aprender durante o caminho. Quantas vezes? Ó, você está aí há um ano e fez seu primeiro lançamento agora em junho. Em junho, maio, junho. Então, tipo Eu fiz assim, um em julho, e agora eu vou fazer um em agosto. você tá, cada passo que você dá, você aprende alguma coisa, altera alguma coisa, melhora alguma coisa. Então a gente não pode parar no primeiro obstáculo. Tem realmente que continuar e avaliar cada passo que você dá, identificar onde você pode melhorar e onde, né, onde você acertou. Isso é importante para o progresso e para o processo, né? E um Então, erro que eu identifiquei também, por isso que eu falo, o bom disso é que você vai avaliando, né? Você vai comparando como que foi um lançamento e o outro. Nesse meu lançamento que eu fiz de julho, eu achei que achei não, tá? Eu fui bem melhor nesse do que no primeiro. Por quê? No primeiro eu quis entrar em ação. Então eu não dei tempo da divulgação, entendeu? Nesse daqui eu esperei um pouco mais. Tanto que eu uhum. falei, não, eu vou esticar mais um pouco a data para entrar mais pessoas. Então, isso foi bacana por conta disso. No outro, mas eu precisava fazer o outro. Tipo assim, eu precisava entrar em ação, porque senão eu ia ficar, que ainda está faltando, não. Falei, vou entrar nas minhas condições e fui lá e fiz. Já nesse, eu demorei um pouco mais. Só que eu identifiquei em todos os sentidos que esse foi melhor. Em relação à postagem, né, a forma com que eu falei, no dia da palestra mesmo, para você ter uma ideia, nesse dia da palestra, eu tive que encerrar porque já estava tarde, porque senão eles teriam ficado comigo até, entendeu? Mas eu tive que encerrar. Então, assim, eles ficaram realmente até o final. Eu também dei materiais para ele. Então, assim, foi uma coisa que eu vi que foi totalmente diferente do primeiro. Só que o primeiro eu precisava ter feito, porque se eu não tivesse feito, eu não saberia como seria esse, né? Então ele foi uma escola para mim, onde que eu aprendi várias coisas no primeiro lançamento, sim. Esse que você fez agora em julho, como é que foi seu resultado? Esse em julho eu fechei 12 oficinas na condição especial
e tá para entrar mais. Só que no valor normal mesmo, que é o valor do processo, né? Mas no total, desde o dia que eu conheci vocês, né? Vamos fazer assim que acho que fica até mais fácil. Eu já tô com 24. Caraca. E você entrou em abril. Gente, tem 3 meses. Que progresso. Parabéns, Amanda. Parabéns pela sua coragem, por ter colocado em prática e por estar literalmente mergulhando de cabeça, entendeu? Parabéns. E assim, a gente está falando sobre o seu negócio, né? Você está falando aí quantos clientes você já conquistou aqui com a gente, caminhando com a recorrência, com o que você tem aprendido e colocado em prática. Mas eu quero saber para a Amanda, como é que está sendo para a Amanda, empresária, estar trabalhando com um modelo de negócios de recorrência, né? Aquele que você, quando olhou para a cara do Felipe na reunião, falou: Caraca, como que eu não pensei nisso? Então, para mim agora está mais tranquilo. Por quê? Eu faço os encontros a cada 15 dias, sendo que na versão personalizada, eu todo dia, o dia todo, aquela correria, entendeu? Agora eu tenho mais tempo. E era uma coisa que eu queria muito, porque eu queria ficar com a minha filha, não conseguia direito, sabe? Porque era o dia todo mesmo, atendendo um atrás do outro. Agora não. A gente preparou uma estrutura aqui que eu faço os atendimentos a cada 15 dias, mas eu tenho o suporte via WhatsApp, que ele é de segunda a sexta, das 9 às 17. Então, tendo alguma dúvida, eles mandam por lá. O contato comigo agora, ele já não é como era antes. Então, assim, tem a questão do suporte, entende? E com isso, quem quiser aquele contato mais próximo de mim, vai ter que pagar mais. E foi o que aconteceu. Por quê? Dentro dessa minha primeira turma, o que eu fiz? Que foi até uma estratégia também, né? Que eu conversando, né, com o pessoal aí, e me deram essa ideia. Eu acabei dando um bônus, uma coisa que eles não estavam esperando. Então, o combinado estava ali, belezinha. Aí eu cheguei neles e falei assim: olha, é o seguinte, eu vou dar um bônus para vocês, um encontro único comigo. Não é com a turma, porque a gente tem os encontros a cada 15 dias. Mas aí eu fui lá e dei um bônus e eles ficaram muito felizes. Nossa, Amanda, eu vou conseguir me encontrar com você durante 1 hora e meia. Eu falei: vai. Só que eu fiz isso para quê? Para identificar em qual nível aquela oficina estava. Porque se aquela oficina ela tivesse num porte maior, ela precisaria de mais atenção minha, um contato mais direto comigo. Não é que no programa não iria ajudar ele, só que a gente está falando de uma outra situação, né? E Uhum. aí foi o que aconteceu. Dentre aqueles que fechou na primeira turma, tinha um lá que ele já tinha um faturamento alto, ele tinha 9 mecânicos, então assim, já tinha uma estrutura essa oficina. E aí, o que eu fiz? Eu segui a escala, né? A esteira lá, e eu puxei ele para personalizado. Uhum. Ele pagou pelo programa, ele continua no programa, só que ele pagou, vamos dizer assim, 2 vezes, vamos supor. Ele pagou o programa e ele veio para o valor mais alto e está pagando mais alto comigo agora, entendeu? Então, assim, isso foi legal porque eu consegui trazer ele para mim. Com isso, a questão de fechar essa personalizada que é mais cara, deu certo. E, porém, eu vou estar um contato mais próximo dele, entendeu? Muito bom, muito bom. E você está alcançando o que você queria, né? Que era ajudar pessoas, né? Você falou aqui no início que a sua vontade era ajudar essas pessoas. Trabalhando num escritório de contabilidade, você não conseguia fazer isso. Hoje você encontrou a sua persona, a sua comunidade, né? E está vindo aí ajudando essas pessoas nessa dor que é latente, como a gente comentou aqui antes, né? Como é que é para você estar com a sua comunidade, ajudando eles a, por exemplo, a cliente que você falou que estava falida e você conseguiu ajudar ela direcionando de forma administrativa, estratégica, financeira, para que ela conseguisse recuperar a oficina dela? Como é que você se sente nesse lugar de mentora agora? Olha, chega assim num patamar desse que eu tô agora, que é claro que o dinheiro ele é importante para mim, porque é onde eu realizo meus sonhos, isso é óbvio, né? Não vou ser hipócrita. Mas já não é a mesma coisa. Por quê? Quando eu vejo alguém me ligando, me mandando mensagem: Amanda, você está me ajudando, eu estou conseguindo.
não, tipo, não tem dinheiro que pague isso, porque você está conseguindo ajudar a pessoa. Eu recebo muita mensagem, sabe, lá no direct. É uma coisa assim que outro dia eu até gravei um Reels lá, eu chorei, porque assim, naquele dia eu tinha recebido várias mensagens deles falando, Amanda, você está me ajudando, eu estou conseguindo. Teve uma situação, para você ter uma ideia, que nesse primeiro lançamento que eu fiz, o mecânico chegou em mim e falou assim, olha, Amanda, é o seguinte, e isso ele apareceu até no dia da palestra desse meu segundo lançamento. Ele chegou em mim e falou assim, Amanda, eu vou entrar, só que eu não sei como que eu vou te pagar, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí eu falei assim para ele, confia em mim, que você vai ver o que eu vou fazer. Não deu outra. Ele começou em junho, a gente está em julho. Semana passada ele me deu um susto, né? Porque o que ele fez? Eu estou aqui, né, falando, né, com os outros clientes e tal, porque eu ainda tenho cliente da personalizada, né? Fora esse que entrou, eu tinha os clientes antigos. E aí foi interessante que eu só vi uma parte, assim, não deu para ver tudo, né, da mensagem dele. Ele, tá só escrito assim, fechei a oficina. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Tava tudo bem, a gente tava fazendo ali as coisas acontecer. Aí, quando eu fui abrir lá o WhatsApp depois, ele quis dizer que ele tinha fechado, ele mandou o vídeo para mim, né? De tanto carro que tinha na oficina. Os carros estavam fora da oficina estacionado e dentro da oficina estava lotado. Tudo pela a estratégia que eu apliquei nele no dia que ele fechou a consultoria. Então, eu falei assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Ele estava devendo ao fornecedor, ele falou que eu era a última salvação. Tipo assim, ele falou, Amanda, se não for você, eu realmente vou ter que fechar a oficina. E ele não tinha visto, fazia mais de 3 anos que ele tinha oficina, e nesse um mês aqui, ele faturou coisa que ele não faturou durante 3 anos. Aí eu te falo, não é dinheiro, entendeu? Tipo, a gente não está falando mais de dinheiro aqui, a gente está falando de realmente a transformação, né? De Transformar você ver que o vidas. seu trabalho tá tendo efeito ali na vida da pessoa. Uhum. Então, isso me deixou muito feliz. No entanto, que ele apareceu para falar, né, no dia da palestra, ele falou, não, Amanda, eu quero muito participar, porque eu quero falar, porque às vezes parece que as pessoas não acreditam, né? Eu falei, realmente, é a mesma coisa vocês que estão aqui, quando vocês entram no RR. Parece que vocês não estão acreditando, entendeu? Só que é porque vocês ainda não seguiram o passo a passo. Se vocês seguirem, não tem como dar errado. Porque tá tudo ali, ó, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Se você seguir, é muito difícil. Não tem, né? Agora, se você não fizer o que está sendo falado, aí realmente você não vai ter resultado. Aí não tem o que você reclamar, né? Porque você não fez realmente. É a questão do fazedor que a gente fala, né? Cara, que história sensacional, mano. Que história sensacional, Amanda. Parabéns. É muito legal. E do jeito que você falou, eu tô vendo que você é apaixonada realmente pelo que você faz. A gente aqui, quando vê também, assim, o progresso de vocês, a gente também, eu falo sempre isso em todos os podcasts, porque a gente se contagia mesmo. É igual quando foi com você. Você entrou pro RR em abril, em junho você tava indo pra mentoria. Eu falei, gente, o que aconteceu? Preciso chamar essa menina pro podcast, gente, pra entender o que aconteceu na história dessa menina. Aí vocês já estão conhecendo, gente. Vocês já estão sabendo. Aqui no RR, em 3 meses, a pessoa 24 clientes, reformulou a esteira de produto dela. Muito bom, E muito bom. deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Quando eu mudei, que eu fui para a mentoria, eu estava meio insegura. Eu não vou mentir, tá? Aí foi quem que falou comigo de novo? Felipe, né? O Felipe está sempre falando comigo. Eu falei, meu, eu tô com medo e tal, né? Eu não sei como é que vai ser isso, né? Aí ele falou assim, Amanda, não tem como dar errado, entendeu? Porque você vai estar com o Pedro, você vai ter contato direto com ele, com o pessoal de lá, você vai ter um suporte a mais, né? E tudo. Aí eu falei assim, eu vou fazer. Aí ele me passou tanta segurança que eu falei, meu, eu vou fazer, porque eu entrei no RE, deu certo. Eu falei, não tem como dar errado na mentoria. E assim eu fiz. E quando eu fiz o primeiro encontro com o Pedro, ele, vamos dizer assim, ele me deu clareza em relação a essa esteira. Então, o jeito que a gente montou, eu falando assim, talvez vocês nem vão acreditar. Então, eu teria que mostrar para vocês verem que isso é verdade, tá? Mas isso aconteceu.
do jeito que ele montou a esteira comigo, dentro desse um mês, é muito rápido, né, as coisas que acontecem, mas dentro desse um mês, eu consegui vender tudo. Tudo que ele colocou na esteira. Então, na esteira a gente tinha a precificação. Então, no mês passado, eu fechei 5 precificação. Nós tínhamos o programa de acompanhamento, eu fechei no lançamento e depois do lançamento, porque depois eu deixei, sabe? Então, as pessoas vinham e eu estava fazendo. E também o personalizado, que é o mais caro mesmo. Então, eu consegui fechar todos. Às vezes, vocês ouvem, né? Falar, ah, é a mentoria, mas é muito cara, né? E tudo mais. Só que esse valor que eu investi, eu já recuperei, entendeu? Porque eu comecei em junho e eu recuperei os dois, tá? Eu recuperei tanto do RR como da mentoria. Caraca, Então, uau. assim, é só mostrando mesmo, né? A pessoa fala, não, a Amanda tá falando a verdade, mas isso aconteceu. Mas é verdade, vamos querer a prova. Como é importante a gente conversar com uma pessoa que está de fora, né? Às vezes, até vocês que vão ouvir aqui o nosso bate-papo, talvez vocês estejam trabalhando, né, numa determinada área, só que você ainda não está tendo a clareza, né? Você sabe que tem alguma coisa errada, era igual eu sabia que tinha alguma coisa errada. Só que eu não estava enxergando, entendeu? E eu não sabia como fazer. Aí, muitas vezes, eu ficava naquela, não, eu sei que eu tenho que fazer isso, tá, mas o como que era o negócio, né? Você fala, tem que saber o como, né? E aí foi o que aconteceu, de fato. Quando eu conversei com o Felipe, eu ainda falei para ele que o que eu estava fazendo. Nas oficinas que era personalizada, eu estava aplicando assinatura recorrente lá. Então, a gente tinha esse programa de assinatura recorrente na oficina. Então, eu implementei tudo, onde a gente tinha os pacotes e o meu cliente ia oferecer para o cliente dele a assinatura, igual tipo Netflix, mas voltado aí para a oficina. E aí eu implementei isso em uma oficina e agora está entrando a segunda. E aí, quando eu falei isso para ele, aí que ele falou: Meu, você tem que entrar você tem que sair do RR mesmo, porque isso daqui vai alavancar muito, né? E agora eu estou nessa próxima fase aí. Muito bom. Parabéns, parabéns, Amanda. E como você falou, né? Literalmente, quando a gente ouve, tem esse feedback dos clientes, você vê a transformação que você está gerando na vida deles. O dinheiro, ele vira uma mera consequência, né? Ele é uma consequência da transformação. Mas não deixa de ser uma consequência com um marco aqui no Revolução da Recorrência, que é o marco dos 21 mil recorrentes de mestre da recorrência. Me fala aí, você está no caminho, já está bem no caminho, né? Em 3 meses aí já conseguiu novos clientes, tá, né, construindo a sua esteira, recebendo cliente em todos os produtos da sua esteira. Como é que é estar no caminho desses 21 mil recorrentes? Então, isso foi uma meta que eu coloquei, né? Logo quando eu entrei no RR, eu falei assim: eu quero os 21. E eu estou em busca, né? Eu ainda, para te falar bem a verdade, assim, foi tudo muito rápido. Então, agora eu estou no momento, como eu estou atendendo eles para deixar eles confortáveis, né? Né? Estou fazendo a recepção deles. Amanhã eu tenho o primeiro encontro, que é o Tira Dúvidas ao vivo. Já mandei material e tal. Eu ainda preciso entrar na plataforma da Hotmart para ver o quanto que já foi, entendeu? De lá até aqui, porque eu não sei. Para mim, eu acho que eu já passei. Eu preciso fazer essa conta ainda, porque veio dinheiro de todos os lados, entendeu? Veio personalizado, veio da precificação e veio esses que eu fechei. Então, agora eu vou sentar depois ali e vou fazer o cálculo certinho para ver se eu já cheguei nos 21 ou se eu estou próxima. Se eu não cheguei, eu devo estar muito próxima mesmo, porque esse ticket do personalizado ele é alto, entendeu? E ele vem em decorrência desse lançamento, que eu puxei ele para o outro. Entende? Entendi. Então, se não tivesse acontecido isso, eu não teria fechado. Então, tudo veio por consequência do trabalho que a gente está fazendo em conjunto aí. Perfeito, perfeito. Botou uma meta e está correndo atrás dela. Isso aí. E, Amanda, eu deixo um espaço assim no final para você dar um conselho
as pessoas, né? Você, por exemplo, compartilhou com a gente que em alguns momentos se sentiu perdida, fazendo consultoria com a galera, ficou meio perdida ali em quem você poderia ajudar, com quem você poderia trabalhar, mas achou o seu nicho ideal, investiu nele, e eu queria que você desse uma dica para quem está aí se descobrindo ainda no mercado digital. Como que essa pessoa poderia, qual dica você poderia dar para essa pessoa para ela se encontrar e investir nela? Então, assim, o que eu posso falar é o quê? Muitas vezes vocês ficam vendo, e isso aconteceu comigo, tá? Eu ficava vendo outras pessoas, tipo assim, eu estava na fase em que eu era uma lagarta e eu estava me comparando com a borboleta, mas ali existe um processo, né? E aí eu ficava me comparando com quem já estava mais avançado nas mídias sociais, né? Vamos falar aqui do Instagram, né? Que é a que eu estou mais lá focado. Só que aí, o que eu percebi? Que na realidade eu tinha que olhar para mim e eu entender o que realmente aquilo fazia sentido. Por quê? Mesmo eu gostando de consultoria, porque eu já tinha descartado contabilidade, só que ainda não era com quem eu queria falar. Porque na realidade eu queria falar também, não era só tipo com o mecânico, né? Que depois que eu descobri que era com eles que eu queria Sim. falar. Mas eu queria falar com a mulher e o esposo. E Uhum. aí, nessa confusão toda, eu comecei a querer fazer consultoria para casais. Só que eu ainda não estava me encontrando, entendeu? Eu até atendi, mas eu não estava me encontrando. Só que além do casal, eu queria que fosse empreendedor. Sim. E isso demora, né? Porque você está trabalhando ali até seu autoconhecimento, porque você começa a falar, meu, ainda não é. E para vocês terem uma ideia, antes de fazer isso, eu comecei a fazer educação financeira para crianças. Oh, Então, eu comecei a fazer um trabalho de educação financeira e inteligência emocional. E isso estava dando certo para mim na época. Só que ainda não era aquilo. Eu até gostava de falar com crianças, né, e tudo mais. Eu já estava até meio que, vamos dizer assim, criando a minha autoridade, porque quando alguém falava educação financeira, lembrava de mim. Só que aí ainda não era aquilo. Eu também gostava, mas ainda não era. E eu só fui me encontrar mesmo nisso que eu estou fazendo agora, entendeu? Porque sim. eu consegui unir o quê? Eu tenho a família do mesmo jeito, porque eles são casados e eles têm filhos. Sim. Eu posso ajudar na organização do negócio, da pessoal e da família. Então, Uhum. assim, muitas vezes vocês têm que prestar atenção nessa habilidade que vocês têm em alguma coisa, só que vocês estão procurando outra, entendeu? Está indo para um caminho diferente que você não conhece o seu público. Era o que acontecia comigo. Eu fazia muito conteúdo, mas ele era aleatório, ele não tinha a profundidade da pessoa falar, meu, parece que ela está falando comigo. E é o que acontece hoje. A grande maioria das mensagens que eu recebo diariamente é do tipo, Amanda, parece que você está falando comigo. Como que você sabe que isso está acontecendo na minha oficina? Mas é porque eu peguei coisas que aconteceu na minha vida quando eu tinha, e eu estudei muito sobre o assunto, né, para poder ajudar Uhum. ainda mais eles. Eu criei o meu método, só não tinha dado o nome. Aí o Pedro falou: Amanda, cadê o nome do seu método? Eu falei: tá certo, tem que ter um nome. Então, assim, já tem o nome do meu método também, depois aí da orientação do Pedro, né? Então, assim, foi isso que aconteceu comigo. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês é o quê? Qual que é a área que vocês atuam? Legal, é essa área. Só que verifica a habilidade se você realmente conhece o seu público. Se você não conhecer ele, vai ficar muito difícil de você ser assertivo no conteúdo. Porque a gente está falando aqui não só do conteúdo a respeito da venda, mas de ajudar mesmo a pessoa, entendeu? Porque nem todo mundo vai comprar com você. Só que muitas vezes uma palavra que você fala para aquela pessoa, você consegue mudar a vida dela. Que é o que Uhum. acontece comigo. Não é os 15 mil seguidores que eu tenho lá, não significa que os 15 vão comprar. Só que eles já foram transformados por De alguma alguma live forma. que eu fiz. Alguns me mandaram mensagem, eu falei, olha, vai lá e faz isso. Eles fizeram. E isso a gente não está falando de venda, entendeu? A gente está falando de ajudar. E pode ter Uhum. certeza que um dia, se eles precisarem,
eles vão vir, porque você já ajudou eles, né? Então, eles vão ter Sim. essa gratidão. E já aconteceu também de eu ter indicação. Aquela pessoa não fechou comigo, só que ela me indicou outra. Porque cada um tem o seu momento, né? Não é que todo mundo vai fechar ali na mesma hora. Às vezes a pessoa Sim. está no momento dela, ela precisa, né, resolver algumas questões para ela vir fechar com você o processo. Então, eu levo tudo isso agora de uma maneira mais tranquila, sabe? Sem aquela pressão de ficar com o cifrão nos olhos, sabe? Ah, eu tenho que vender. Não. As coisas elas vão acontecer natural. É claro que eu falo, entendeu? Eu falo a importância, eu sei que o que eu vendo ele dá resultado, isso é óbvio, mas eu digo assim, é ajudar também, não só ficar pensando em querer vender a todo momento, entendeu? É um valor que a gente tem aqui na mentalidade empreendedora, chama fé. Faço porque acredito. E é exatamente sobre isso. Quando você faz algo que você literalmente acredita que pode ajudar aquela pessoa, igual você está fazendo agora, né? Faz para transformar a vida dessa pessoa, faz querendo ajudar essa pessoa, ela funciona. Porque você está fazendo porque você acredita que aquilo funciona, você sabe que aquilo funciona. E a pessoa, ela vai com você porque ela vê nos seus olhos que você faz aquilo com amor, que você acredita que aquilo vai dar certo, entendeu? É muito forte esse valor aqui pra gente. E você falou exatamente sobre isso. Não é fazer simplesmente porque você tem que vender. Você tem que fazer porque você acredita naquilo, né? E quando você faz isso, ele tem um resultado muito maior. Muito maior. Porque você tem domínio sobre o que você está falando, você tem domínio sobre o que você está passando para aquela pessoa, né? E compartilha aqui, você não falou o nome do seu método. Ah, sim, o meu método se chama 3Gs, né? Que eu trabalho é a gestão financeira, gestão de pátio e de pessoas. Dentro da oficina, se a gente focar só no financeiro e não focar nas pessoas, a gente não vai ter uma oficina lucrativa. Então, dentro aqui desse método, eu trabalho esses 3 pilares, seguindo passo a passo, né? Como a gente sempre fala, né? Até aí vocês também falam muito sobre isso. Não tem como a pessoa não ter resultados. Se ela seguir, ela vai ter. E eu também falo, viu? Eu falo assim: olha, é o seguinte, se você comprar o processo comigo, você seguir o passo a passo, se você me mostrar, falar, Amanda, eu vou te mostrar que eu segui tudo que você me falou e eu não tive resultado. O que eu faço? Eu cancelo e devolvo o dinheiro, porque para mim não vale a pena, entendeu? Eu não quero que a pessoa venha fazer algo comigo e só para me ganhar dinheiro, sem que ela tenha um resultado. Foi como eu sempre falei, né? Para mim o dinheiro é importante, né? Claro que é. Só que eu quero ver a oficina dele lucrativa. Eu quero que ele tenha mais tempo para a família dele. Então, Sim. assim, não vai valer a pena para mim. Já aconteceu casos, para vocês terem uma ideia, que eu já cancelei, entendeu? Porque aqui, é igual eu falo, a pessoa ela vai ter que sair da zona de conforto, e não é todo mundo que está preparado para isso, né? É verdade, é verdade. Amanda, nosso papo está chegando ao fim. Ah. Amanda, nesse momento aqui no final, né, eu sempre deixo um espaço para vocês falarem sobre as mídias sociais de vocês, onde a galera pode encontrar você, pode encontrar o seu método 3Gs. Então, compartilha aí pra gente. Ah, legal. Eu estou muito no Instagram, né? Eu falo que hoje o Instagram é minha casa, então eu estou muito ativa lá. O meu Instagram lá é Amanda Medeiros, _ consultoria. Mas eu também tenho o YouTube, né? Mas hoje vocês vão me encontrar mais lá no Instagram. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente falou aqui vai dar uma clareza. E de verdade, tá? Se você comprou o curso, segue o passo a passo. Muitas vezes, sabe o que acontece também? Que eu percebo? São as desculpas. A pessoa compra, só que ela fala que não tem tempo, que está corrido. Mas cadê o objetivo, né? Então, assim, você poderia estar ganhando muito mais, você poderia estar trabalhando até menos, é o que está acontecendo comigo hoje. Eu não estou naquela loucura que eu estava, né, antes de conhecer vocês. Só que para mim chegar nesse patamar que eu tô me vendo hoje, eu tive que seguir o passo a passo. E você sabe quando que eu estudava? Meia-noite, 1 hora da manhã eu estava estudando, porque era o único horário que eu tinha.
Então, durante o dia não dava, eu tinha que esperar minhas filhas dormir, ainda faço isso, tá? Só que eu tô fazendo. Isso aí. Então, assim, a gente tem 24 horas. Eu quero ver o que você tá fazendo das suas 24 horas. Porque senão sempre vai existir uma desculpa. Aí você vê alguém tendo resultado, aí começa a tal da comparação, que aí você não tá se comparando, não, eu também quero. Você vai lá e trava. É que para mim é mais difícil, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido. Meu, cada um aqui tem suas batalhas. O que você tem que saber, o que tem que estar claro na sua cabeça é o que você quer. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu propósito? Eu não tenho propósito. Meu, o propósito ele vai te encontrar, entendeu? Só faz. Faz o que está no seu coração que as coisas vão acontecer. E aí não tem como dar errado. Sensacional, Amanda. Acabou de tirar aí todas as objeções dessa galera que fala: não tenho tempo, não coloquei em prática. Acabou, gente. Acabou. Amanda, nem precisei falar nada. Amanda acabou com as objeções de vocês. Amanda, muito obrigada. Tenha um excelente dia. Foi um prazer bater esse papo com você. Espero que a galera também tenha gostado e tenha tirado muito proveito de todas as coisas que você trouxe aqui pra gente hoje. Eu que agradeço. Se alguém de vocês aí quiser me mandar uma mensagem, eu quero falar com a Amanda sobre o que está acontecendo com ela. Pode me mandar lá no mensagem no direct, que eu vou te falar o que eu estou fazendo aqui. Que é exatamente o material que você tem, né? É só você seguir o passo a passo. Mas talvez lá você queira tirar alguma dúvida, né? E o que eu puder contribuir, eu vou estar aqui também. Porque a gente é uma comunidade, né? A gente precisa aí um ajudar o outro para a gente conseguir aí conquistar o que a gente quer. Mas obrigada pela atenção e eu só tenho a agradecer aí por ter conhecido vocês. Aí, galera, Amanda tá lá no Instagram, quem quiser precisar de ajuda, quem quiser saber sobre o método da Amanda, né, e tiver oficina ou quiser indicar, chama a Amanda lá e indica, que ela tem muito a contribuir com a galera, tá bom? Um beijo, Amanda!